E hoje eu vou fazer uma apresentação sobre boas práticas de vapor e condensado em fábricas de laticínios. Essa ideia surgiu mais ou menos em setembro do ano passado, quando eu e o meu colega Jean, que tem bastante experiência em laticínios, nós fomos visitar alguns laticínios aí no sul de Minas Gerais, e durante uma semana a gente visitou aí cerca de 10, 12 laticínios ali na região, e a gente percebeu que, olha, cerca de 80% desses laticínios não tinham o retorno de condensado em suas fábricas. E para não deixar o assunto totalmente restrito ao retorno de condensado em laticínios, a gente decidiu colocar como título aqui, como assunto, as boas práticas de vapor e condensado em laticínios. Tá? Então, eu vou começar a minha apresentação aqui para vocês. Bom, vamos lá. Uma rápida apresentação sobre a Bermo. Deixa eu só ver se eu consigo me esconder mais aqui. Acho que assim vai. A Bermo começou as atividades em 1973, então, no ano que vem, em 2023, uma empresa que vai completar 50 anos aqui no Brasil. Desde o começo, ele sempre foi uma empresa focada aí no controle e transporte de fluidos, então vamos falar aí tubulações, conexões, e foi se expandindo para a área de válvulas, controle, válvulas redutoras, válvulas de bloqueio, diversos tipos de válvulas. Entrou bem aí no mundo do vapor, então, onde tiver uma caldeira, nós sempre estamos interessados e existem muitas oportunidades para nós. E essa foto aqui é a foto atual da nossa matriz, que fica em Blumenau, na mesma cidade, é o mesmo lugar onde a empresa foi fundada. Em 2016, a Bermo foi adquirida pelo grupo ARI Armaturing. Já fazia 21 anos que existiam a parceria de distribuição dos produtos da ARI pela Bermo aqui no Brasil. E então, agora em 2021, no ano passado, já completou 50 anos que a Bermo é uma empresa multinacional pertencente ao grupo ARI Armaturing. Esse mapa eu retirei do site da própria ARI, mostra aqui a nossa presença mundial. Então, os pontos em azul são empresas do grupo ARI, são filiais e fábricas também da ARI Armaturing, e os pontos em vermelho são representantes e parceiros de negócio. O que eu quero deixar bem claro aqui com esse mapa é justamente a presença mundial da ARI Armaturing. Falando um pouco aqui sobre a Bermo, esse é um mapa que mostra a nossa presença nacionalmente aqui no Brasil. Tá? Nesse mapa, só o ponto vermelho aqui de Belo Horizonte é que está desatualizado. Em Belo Horizonte nós temos um gerente de vendas, então é uma filial própria, tá? Os demais pontos vermelhos são representantes. Os pontos em azul, seja o azul escuro, mais escuro, ou os pontos azul claro, são pessoas, são funcionários próprios da Bermo e em algumas filiais. A questão de escritório de filial, a gente tem mesmo aqui em São Paulo,
um em Curitiba, em Joinville, Blumenau é a nossa matriz, no Rio Grande do Sul, aqui no interior de Santa Catarina. Entre vendedores técnicos, gerentes de vendas, representantes, nós somos aí aproximadamente 35 pessoas aí que atuam na área de vendas diretamente na Bermond em todo o Brasil. Falando agora um pouco mais sobre o mercado de leite, os números impressionantes desse segmento aqui no Brasil. Esse gráfico eu tirei desse site CIleite, que é o Centro de Inteligência do Leite, né? Então, aqui mostra o consumo per capita de leite e derivados no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção é que dos anos 2000, 2001 até 2013, 2014 aqui, então 13 e 14 nós tivemos exatamente o mesmo número aqui de 176 litros por ano por habitante, né? Enquanto em 2000, 2001 era 120, cerca de 120, de 120 para quase 180 a gente teve um crescimento aqui de quase 50% nesse período, né? Então, em 13 anos crescer aí cerca de 50% é um aumento bem expressivo. E nos últimos anos aqui, de 2013, 2014 até o ano de 2020, a gente baixar de 176 até 173 é um número quase que estável, apesar da nossa população aí ser cerca um pouco mais de 200 milhões de habitantes em todo o Brasil. Então, é um número ainda alto aqui e quase estável aqui nos últimos anos. Falando ainda sobre os números da produção de leite, né? Então, esse gráfico eu tirei do mesmo site. Falando aqui da década de 2010 até o ano de 2020, a gente fala que a produção de leite saiu aqui, esse gráfico está em bilhões de litros por ano. A gente estava lá em 2010 com cerca de 6 bilhões e meio e passamos de 8 bilhões e meio em 2020. Isso aqui no mercado de queijos, que é o que mais consome o leite produzido no Brasil, né? Então, no ponto verde, aqui a gente fala sobre o leite UHT, que é o leite longa-vida, né? Então, cerca de 7 bilhões de litros de leite em 2020, tá? Então, aqui temos ainda alguns outros derivados aí do leite, e como eu falei anteriormente, esse gráfico eu tirei do mesmo site, Centro de Inteligência do Leite. Entrando um pouco na linha de processo, falando sobre o vapor, o condensado, o ciclo do vapor, eu queria deixar claro para vocês aqui um pouco mais sobre a nossa linha de válvulas, que ela pode estar presente em todo o ciclo do vapor. Então, aqui é uma imagem bem ilustrativa, que aqui esse ponto está representando a caldeira. A linha aqui meio laranja, ela fala sobre a distribuição do vapor, né? Então, sai da caldeira, vem aqui uma linha de distribuição, aqui tem uma linha de redução de pressão. Então, diferentes processos, e já puxando um pouco para indústria de laticínios, então eu posso dizer que os principais consumidores de vapor são os pasteurizadores. Eu vou detalhar um pouquinho melhor mais para frente nessa apresentação. Pasteurizadores, tachos de fabricação de doce de leite, por exemplo. Nós também temos linha de sistema CIP, Clean in Place, muito comum em laticínios para fazer a limpeza de tubulação que passa leite, por exemplo. E aqui embaixo eu coloquei bem resumido a linha completa aí de válvulas, tanto da Bermond quanto da Armatura. Então, nós passamos aqui por
válvulas redutoras, todas as válvulas de bloqueio. Nós fabricamos separadores de umidade, purgadores tanto para linha quanto purgadores de boia para processo. Também temos purgadores eliminadores de ar. Válvulas de bloqueio, nós temos válvulas borboleta, válvula globo, válvula pistão para baixas e também para válvulas para alta pressão. Nós fabricamos válvulas de segurança, aqui é a linha de purgadores, nós fabricamos bomba de condensado. Então, onde vocês verem uma tubulação de vapor, pode ter certeza que a Bermo está apta para estar presente aí com uma linha bem completa. Falando ainda sobre as possibilidades do processo da indústria de laticínios, aqui eu coloquei bem, também de forma resumida, seria uma fábrica muito, muito completa sobre a chegada do leite e todas as possibilidades aqui de utilização desse leite. Então, ele pode ser utilizado para fabricar iogurte, para fabricar manteiga, sorvete, o leite UHT que aí é para consumo mesmo. Enfim, são muitas possibilidades. Existe fabricação de queijo, fabricação de creme de leite, e enfim. Falando ainda sobre a utilização do vapor na indústria de laticínios, é muito, muito comum a gente falar sobre os pasteurizadores. Os pasteurizadores, com certeza, são os principais consumidores de vapor na indústria de laticínios, né? Aqui, essa imagem que representa o processo de pasteurização, eu retirei deste site aqui da Poli. E como é que funciona a pasteurização? Nós vemos aqui produto cru, ele está escrito produto porque serve para leite, serve para sucos, né? Hoje o nosso foco aqui é falar bastante sobre leite, né? Então, o leite cru, também chamado de leite in natura, ele entra no trocador de calor do pasteurizador. Ele entra geralmente num primeiro estágio que é chamado de regeneração. Nesse estágio de regeneração, ele vai ser pré-aquecido com com o próprio leite que já foi passado por essa fase aqui de aquecimento. Nessa fase de aquecimento, ele costuma chegar numa temperatura aí de aproximadamente 80 graus, 78, isso vai depender muito da especificação do leite e também do processo de cada fabricante, né? Então, aqui, cerca de 80 graus, ele passa por um tubo de retenção, porque durante um período, às vezes 4 segundos, 6, 7 segundos, por exemplo, ele tem que ficar nessa alta temperatura aí de aproximadamente 80 graus. E depois desse tempo de residência aqui no tubo de retenção, esse leite que já está a 80 graus, ele passa pela regeneração para pré-aquecer o leite que entrou. Depois de pré-aquecer, o leite que aqui já está aquecido, ele vai ser resfriado, né? Então, aqui, nas linhas pontilhadas, digamos assim, externas ao trocador de pasteurização, aqui existe uma fonte quente, que é justamente onde eu estou passando aqui a seta, que entra o vapor. Aqui, né? Seria nessa seta, aqui entra o vapor para aquecer uma água. Essa água, normalmente, aí é uma temperatura 90 graus, às vezes cerca de 92. Essa água de 90 graus é que vai ser a fonte quente para aquecer o leite. Por que a água e não o vapor? O vapor que a gente utiliza em trocadores de calor, a placas, ele geralmente está numa temperatura de 140 graus, mais ou menos, e 130, 140 graus nessa faixa. E se ele fosse utilizado diretamente no leite, ele iria queimar o leite
e o leite até começa a incrustar dentro do próprio trocador. Então, por isso aqui, nessa parte é feita um aquecimento, não é indireto, mas é um aquecimento de água quente com leite, tá? Nessa outra parte externa, aqui ao trocador do pasteurizador, é utilizado a linha fria dos laticínios, né? Então, uma água de chiller aí a aproximadamente 2 graus, às vezes menos 1 grau, então é uma água com glicol ou algum álcool cereal, enfim. Então, nessa parte de resfriamento aqui, depois de sair de 80 graus aqui, o leite tem que ser resfriado a cerca de 4 graus. Tá? E aí nós temos o produto pasteurizado, né? O objetivo da pasteurização é um controle biológico, né, para matar bactérias ou qualquer outro micro-organismos presente no leite ou outro produto que foi pasteurizado, e assim a gente aumenta a vida útil de prateleira, né, do produto pasteurizado para ele ser comercializado, tá? Falando ainda sobre a pasteurização e completando também a linha de produtos da Bermo, nós fabricamos um trocador de calor a placas. Esse trocador de calor a placas, ele é um equipamento já mais do que centenário aí nas indústrias, e lá na nossa fábrica em Blumenau, nós fabricamos esse equipamento. Aqui é uma foto de um pequeno pasteurizador que fabricamos. Então, assim, até no fundo, você vai ver aqui algumas caixas de ferramentas, porque realmente essa foto foi tirada na nossa matriz, tá? E é um equipamento que é uma solução pronta que nós podemos também ofertar para os nossos clientes, tá? Aqui é um outro trocador de calor, todo em inox, que pode ser utilizado, por exemplo, como pasteurizador. E aqui você vê que ele está com um dos bocais fechados, ele está sendo testado, está sendo feito o teste de estanqueidade aqui, que a gente coloca ar comprimido, tá? Então, nossa fábrica, a nossa linha de produtos é uma linha bem completa, que a gente pode fornecer uma solução 100% pronta, que você apenas entra com a sua tubulação de leite, a tubulação de vapor, e aqui também já vem todo o painel elétrico, a bomba, tanto a bomba de leite quanto a bomba de circulação de água, pode ser fornecido desse jeito aqui para a indústria de laticínios. Falando agora que eu já falei para vocês sobre a linha completa aí da Bermo e da área Armaturen, sobre os nossos produtos para vapor, os produtos para condensado e também os trocadores de calor, que são todas essas linhas, é o nosso principal foco. Eu vou voltar a falar sobre o título da minha apresentação, que são as boas práticas de vapor e condensado na indústria de laticínios, né? Aqui eu coloquei uma imagem da tabela de vapor saturado, que eu quero mostrar para vocês que mais para frente eu vou entrar num detalhe onde a gente vai usar como exemplo a geração de vapor a 10 bar, e o vapor a 10 bar ele tem a temperatura de saturação de 183 graus e tem aqui calor latente, que é a energia disponível de transferência de energia, de 478 quilocalorias por quilograma de vapor. Falando ainda, dando continuidade a essa nova etapa aqui da minha apresentação, essa imagem aqui eu cortei um terceiro processo para ela caber, que eu quero explicar bem direitinho aqui para vocês. Eu vou falar um pouco sobre a geração de vapor. Então, a caldeira, aqui eu tirei essa imagem também da internet de como que funciona uma caldeira. Essa aqui geralmente é uma caldeira a lenha, que foi também a que a gente mais encontrou
nessas indústrias de laticínio que a gente foi visitar durante o ano passado. Então, aqui nós temos uma câmara de queima de lenha, né? E existe uma tubulação que a água interna da caldeira é aquecida nessa câmara de queima de lenha. Dentro da caldeira sempre existe um nível de água, que essa água está sendo aquecida pela lenha, e existe uma câmara dentro também da própria caldeira, que é chamada de drum. Dentro desse drum é onde vai ficar o vapor saturado, que ele vai ficar pronto para ser distribuído para toda a linha de distribuição da fábrica. Então, aqui nós estamos vendo a caldeira, e aqui é um esquema de como funciona dentro de uma caldeira que queima lenha. Se vocês me perguntarem, Bruno, a minha lenha, a minha caldeira não queima lenha, queima óleo ou ela queima gás natural, o princípio de funcionamento é muito, muito parecido. Todas elas vão ter um drum, tá? Esse gráfico aqui, ele representa bastante sobre essa tabela de vapor saturado que eu coloquei. O que eu quero deixar claro aqui, que por vezes nós vamos ver esse gráfico aqui ainda durante a minha apresentação. Quando a gente vai ferver uma água, vamos falar aí da partida da caldeira. A gente fala aqui em torno de água a 20 graus, e a lenha vai dando energia nessa água e a temperatura vai aumentando. Então, a gente está falando aqui dessa linha vermelha que vai aumentando, vai subindo aqui. A gente está dando energia, que é o eixo Y aqui do gráfico. A temperatura, o eixo X aqui do gráfico é a energia que a gente vai cedendo através da lenha. No eixo Y, nós vamos subindo a temperatura conforme vamos dando energia, até chegar à temperatura de saturação. Na temperatura de saturação que eu tinha falado, quando o vapor saturado está a 183 graus a 10 bar, quando ele chega nessa temperatura de saturação, ele começa a virar vapor. Essa linha azul, também aqui demonstrada por essa linha pontilhada vermelha com um X, esse X significa o título do vapor. Então, nós vamos continuando dando energia e o vapor, a água vai passando do estado líquido para o estado gasoso até chegar muito próximo aqui da outra linha vermelha, né? Do outro lado aqui dessa parábola vermelha. Quando o vapor chega aqui nesse ponto, para nós é o ideal que seria o ponto ideal de utilização, tá? Então, ele está praticamente todo o vapor, ele passou do estado líquido para o estado gasoso. Falando aqui sobre, então, assim, nós geramos o vapor, e também aqui, falando ainda sobre esse gráfico, nesta ponta do gráfico aqui, vou utilizar aqui embaixo, aqui, a letra B é o vapor com o título, esse X, ele também é conhecido como título do vapor. Aqui o X é 0, e aqui no ponto C, o título é 100%. É muito, muito difícil a gente conseguir atingir um vapor com título 100%, mas com certeza é ideal de que ele esteja aí na casa dos 90% ou mais para utilização. Então, o título 100% significa que nós temos apenas vapor saturado, ele também é chamado de vapor saturado seco. E com um título, por exemplo, 90%, significa que nós ainda temos 10% de umidade nesse vapor saturado. Falando aqui, depois da geração de vapor, esse vapor foi distribuído, reduziu a pressão, utilizou no processo, nós cedemos energia aqui, eu coloquei essa seta preta, que nós cedemos energia na caldeira até gerar o vapor saturado
o mais seco possível. Quando ele é utilizado, eu representei por essa linha verde, o vapor saturado cedeu energia para o processo. A grande parte desses processos, como a gente viu aqui na indústria de laticínios, vem dos pasteurizadores, lá o aquecimento de água para o aquecimento do leite na pasteurização. E aí o vapor cede energia para a água e ele vai ser condensado. Então, quando a gente tem aqui o vapor de título cerca de 90%, quando ele cede energia para essa água, ele começa a voltar até chegar muito próximo do título zero, ou até mesmo ele chega no título zero, onde ele volta a ser 100% líquido. Depois que o condensado, ele passa pelo purgador, então, voltando aqui nessa imagem, o vapor entrou no processo, né, eu vou utilizar essa imagem aqui, sendo ela, supondo que ele fosse um trocador de calor do pasteurizador. Ele vai passar pelo purgador e aqui ele está, apesar dele ter sido gerado a 10 bar, ele é consumido a uma temperatura de aproximadamente 4 bar, que é cerca de 140 graus. Então, o condensado, ao chegar no purgador, que é esse ponto aqui, ele sai dessa linha, ele perde a temperatura, ele perde também a pressão do 4 bar, e ele vai para a pressão de aproximadamente 1 bar, que seria uma pressão normal aí na linha de condensado. Então, quando ele sai da pressão de utilização e ele volta, ele consumiu todo o condensado, ele passou pelo purgador e ele perde a pressão, então ele está ali a 140 graus e ele perdeu a pressão, uma parte desse vapor ele vai virar o vapor flash. Então, uma tubulação de condensado, ela basicamente é representada por essa tubulação aqui que eu desenhei aqui. Então, apenas uma parte dela, aqui embaixo, essa parte representada em azul, é líquido. Em questão de volume, eu coloquei aqui 0,5% do volume total é uma parte líquida e mais do que 99% é a parte vapor. Até mesmo por isso, quando a gente vai dimensionar uma tubulação de condensado, a gente tem que levar em consideração muito mais o vapor flash do que mesmo a parte líquida aí do condensado. Mas esse não é bem o objetivo da apresentação de hoje. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Vamos lá. Ainda falando sobre a tabela de vapor que eu mostrei ali em alguns slides atrás, se nós vermos aqui nessa tubulação que eu representei, 100 quilos do vapor, estou representando aqui como 10%, né? Então, 100 quilos é vapor flash, 900 quilos é condensado na parte líquida. Então, em massa, 10% é vapor e 90% é líquido. Em volume, 99% é gás, que é o vapor, e 1% aqui é na parte líquida. Em questão de energia, aqui, pessoal, eu vi poucos minutos antes da minha apresentação que, em vez de multiplicar por 100, eu multipliquei por 1000. Então, aqui onde está 525, na verdade é 52.590, tá? Então, só corta um zero aqui dessa conta de cima que eu fiz. Da onde eu tirei esses números? Da tabela de vapor saturado aqui, ó. Ele perdeu pressão e a linha de condensado está pressurizada a aproximadamente 1 bar e o calor latente disponível aqui é 525, tá? O condensado na parte líquida, ele contém apenas
calor sensível. Então, os 900 quilos, olha só, aqui outro erro, desculpa, viu, pessoal, mas aqui é 900 quilogramas vezes 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, vezes aproximadamente 120 graus. Então, nós temos aqui 108 mil quilocalorias disponíveis na parte líquida e aqui 52 mil quilocalorias na parte vapor. Agora a gente vai aos poucos avançando até a parte que eu vou falar sobre o reaproveitamento da energia do condensado e por que ele é tão importante em qualquer tipo de indústria, né? Então, apresentado ali alguns números, eis a questão: por que retornar o condensado, né? Infelizmente, é muito comum a gente ver algumas indústrias não retornando. O que a gente ganha quando a gente retorna o condensado? A gente ganha em economia de energia, menos emissão de gás carbônico, porque menos combustível vai ser utilizado na caldeira. A gente economiza água e a água da caldeira a gente também tem que ter muito em mente que é uma água cara, é uma água que vai muito tratamento químico nela, né? Ela é uma água que precisa ser totalmente livre de sais, porque como ela tende a ferver, como ela ferve dentro da caldeira, os sais começam a sedimentar embaixo da caldeira, por isso a gente faz a descarga de fundo e também a descarga de nível para diminuir também a descarga de fundo que ela desperdiça muita água quente, né? Então, além da economia de energia, é muito importante a gente pensar na economia de água, bom para o nosso planeta, menos emissão de gás carbônico e, com certeza, menos gasto com o tratamento de água. De novo, aqui ainda nesse gráfico e na representação aqui da caldeira, o que acontece? Quando o drum da caldeira ele está todo cheio de vapor saturado, pronto para ser distribuído para a nossa fábrica, a fábrica começa a demandar vapor, a consumir o vapor produzido na caldeira. Então, o drum vai se esvaziando, o nível de água vai baixando, e aí a gente precisa entrar com água dentro da caldeira. Então, como eu falei assim, que na partida da caldeira, a gente está aqui, o ponto A está no zero, mas esse ponto A pode ser aqui um pouco mais para cima, aqui cerca de 20 graus, por exemplo, né? Uma temperatura ambiente. Ele começa a aquecer, então vai consumindo aqui a lenha, até chegar na temperatura de saturação. Na temperatura de saturação, o vapor começa a ser produzido, demanda muito mais energia da caldeira, mais queima de lenha. O vapor foi produzido e foi consumido pela fábrica, o nível da caldeira baixou, isso tudo é bem automático nas caldeiras, a gente sabe, e aí algum comando chega e fala assim, eu preciso de mais água. A caldeira fala, eu preciso de mais água. Quando a gente entra com água a 20 graus, imagina a gente tendo assim, ó, o ponto dessa água aqui aos 180 graus, que a gente falou lá no começo, que é uma caldeira gerando vapor a 10 bar. Então, a gente tem água nessa temperatura. O que vai acontecer com uma água que está fervendo se a gente colocar uma água fria? Uma água em temperatura ambiente, seja 20 graus, ou seja 30 graus, por exemplo. A água interna na caldeira está a 180 e a gente entra com água a 20 ou 30 graus. O que acontece é que todo esse borbulhamento, digamos, a água que estava fervendo, ela perde a energia, ela deixa de ferver e estar no ponto de saturação. Então, cada vez que a gente entra com água gelada aqui, a qualidade do vapor, o título que eu falei aqui sobre o vapor ser mais seco ou mais úmido, o título presente aqui no drum, ele tende a diminuir muito.
E se a sua fábrica está demandando vapor, muito vapor, bem quando está entrando água gelada aqui, a qualidade do seu vapor tende a ser pior. Então, pode acontecer algumas vezes de muita demanda de vapor, até mesmo arrastar água aqui internamente na caldeira. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui é que quando a gente entra com água fria dentro da caldeira, a qualidade do seu vapor piora, a demanda de energia é muito maior, e essa demanda de energia eu vou mostrar aqui em cálculos ainda dentro dessa apresentação, né? Então aqui, esse aqui é um gráfico que a gente aprende ainda no período de colegial, ou até mesmo antes, durante a escola, e eu queria deixar ele bem claro aqui para vocês que a água, nós adicionamos calor ou energia e ela vai aquecendo aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Então, o ponto B eu representei também aqui nesse gráfico. Para ferver, a gente precisa de mais energia, né? Então, o calor sensível é aquele C daquela fórmula Q igual a mCp ΔT, né? O CP, a unidade dele é quilocaloria por quilograma grau Celsius. O que significa? Que para a gente aquecer 1 grau Celsius a água, 1 quilo de água ser aquecido em 1 grau Celsius, a gente precisa de 1 quilocalorias. Já o calor latente, a unidade dele, lá, quando eu mostrei no 10 bar, é 480 quilocalorias por quilograma. Então, aqui, ó, vapor saturado, a linha está totalmente na horizontal porque a temperatura é constante. Quando a gente está transformando aqui o título de 0 até 100%. Para cada quilo de água virar 1 quilo de vapor, a gente precisa de 480 quilocalorias. Então, são 480 vezes a energia necessária para aquecer 1 grau. Então, a demanda de energia para gerar um vapor saturado, ela é muito, muito grande. Vamos agora começar a entrar em números. É um número bem hipotético aqui que eu vou falar para vocês sobre, por exemplo, uma indústria que consome 5.000 quilos por hora de vapor. Tá? Então, como eu falei anteriormente, nossa base de cálculo aí vai ser uma geração de vapor a 10 bar. Uma geração de vapor a 10 bar, 5 toneladas por hora. Vamos supor que essa indústria retornasse 80% do condensado, então ela consome 5.000 quilos por hora, e retorna 4.000 quilos, cerca de 10% é perdido em vapor flash. Hoje não é o meu objetivo falar sobre o vapor flash, então a vazão efetiva de condensado que iria retornar para a caldeira seria 3.600 quilos por hora, tá? Então, consome 5.000 quilos por hora e retorna 3.600. Esses 10% aqui ele é perdido para a atmosfera lá no tanque de condensado, que está representado aqui. Os outros 20%, né, desses 5.000 para 4.000, pode ser injeção direta, pode ser algum purgador de final de linha que às vezes está muito, muito longe da caldeira e falar, esse aqui eu vou realmente descartar. Perda por vazamento e, enfim. Tá? Então, ainda tomando como exemplo esse retorno de 3.600 quilos por hora, aqui no tanque de condensado, a temperatura, né, apesar de logo depois do purgador ser comum, ainda acima dos 90 graus, o tanque de condensado ele pode ser isolado, mas ele sempre tem uma abertura para a atmosfera, e aí a gente vai falar aí que a temperatura dele está cerca de 90 a 95 graus a água que chega lá no tanque de condensado. Tá? Então, a energia disponível
só da parte líquida. É esses 320 mil quilocalorias por hora, tá? O que eu fiz? 3.600 quilos por hora, vezes os 90 quilocalorias por quilograma, que esse aqui eu fiz 90 graus, vezes 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, tá? Então, a energia disponível lá no tanque de condensado é 324 mil quilocalorias por hora. Também existe a energia do vapor flash, que, como eu falei, não vai ser o foco nessa apresentação. Com esses 324 mil quilocalorias por hora, utilizando o que isso representa em energia da caldeira, né? Eu fiz algumas conversões aqui para mostrar para vocês o seguinte. Se a caldeira queimasse bagaço de cana, o PCI, isso que significa poder calorífico inferior. Então, cada quilograma de bagaço de cana queimado, ele gera cerca de 3.200 quilocalorias. Se a energia desperdiçada é 324 mil quilocalorias por hora, eu dividi um pelo outro aqui e eu cheguei nos seguintes números. Numa caldeira que queima bagaço de cana, seria possível economizar 100 quilos por hora de bagaço. Se queimasse cavaco de eucalipto, seria possível economizar 77 quilos por hora de cavaco, né? Gás natural, 35 normal metro cúbico por hora de gás natural. Lenha, que vai ser o nosso principal objetivo aqui de cálculo, né? O nosso principal modelo de cálculo para essa apresentação. Seria possível economizar cerca de 135 quilos por hora de lenha. Nós temos laticínios que rodam 24 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, às vezes até 7 dias por semana. Nós temos laticínios que rodam 15 horas por dia, 18 horas por dia, às vezes 20 horas por dia. Então, é muito importante a gente ter em mente que, por exemplo, 130 quilos por hora de lenha economizadas, às vezes 20 horas por dia e 22 dias por mês, por exemplo, essa economia é muito significativa no final do mês, né? Existe uma conta que eu vou demonstrar ela aqui para vocês, que a cada 6 graus que a gente aumenta na temperatura da água de alimentação da caldeira, a gente tem aproximadamente 1% de economia de combustível, né? Então, a pressão de vapor da caldeira que a gente está falando é 10 bar. Quando a gente alimenta a caldeira com água em temperatura ambiente, digamos aqui, 20 graus Celsius, a energia necessária para gerar o vapor, eu tirei também da tabela de vapor saturado que eu mostrei para vocês anteriormente aqui nessa apresentação. A energia necessária é 663 quilocalorias por quilograma. Essa é a energia necessária para gerar 1 quilo de vapor saturado a 10 bar. Como a gente já alimenta a água com 20 graus, então uma parte desses 663 vem da água de alimentação. Então, a energia necessária, nesse caso aqui, é 643,9 quilocalorias por quilograma. O que acontece se, em vez de alimentar a caldeira com 20 graus, a gente alimentasse a caldeira com 80 graus? Eu mudei de slide aqui, mudou poucas informações do slide anterior, eu vou voltar aqui, ó. 20 graus, 643,9. Com 80 graus, vocês vão ver aqui que, em vez de 643, a gente vai cair para 583,9 quilocalorias por quilograma. O que isso vai impactar no consumo de lenha? Como eu mostrei lá anteriormente, cada quilo de lenha contém 2.400 quilocalorias disponíveis para ceder para a caldeira, né? Então, com 20 e... Olha só, outro... Eu troquei aqui, pessoal, desculpa por esses erros aqui, tá?
Não, tá certo aqui, ó. Com 1 quilo de lenha, a gente gera 3,7 quilos de vapor, com água de 20 graus sendo alimentada na caldeira, tá? Se a gente passar a alimentar a caldeira com água a 80 graus, em vez de 3,7 quilos de vapor, a gente começa a gerar 4,11. Se a gente pegar esse 4,11 e dividir por, desculpa, o 3,72 e dividir por 4,11, você vai ver que a conta vai ficar muito próxima do 0,9. Esse 0,9 é exatamente a economia de 10%, como eu estou falando aqui, que a cada 6 graus a gente economiza 1% em combustível, né? Então, se aumentar 60 graus, a gente vai economizar 10%. Tá? Essa apresentação ela vai ficar gravada, depois ela vai para o nosso canal no YouTube e vocês lá, dá o pause, pega a calculadora, faz essas contas aqui, vocês vão entender que essa economia de 10% aqui ela está presente, tá? Até mesmo assim, nós engenheiros gostamos muito de fazer contas rápidas e gostamos de matemática. Se a gente pegar aqui 372 para 4,1, a diferença é 0,4. Se você pegar o 0,4 e dividir pelo 4, vai dar também essa economia aí de 10%. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo rápido que eu mostrei aqui de contas para vocês, a gente conseguiu economizar 10% de lenha na caldeira, né? Como eu citei anteriormente, a gente vai emitir menos gás carbônico, né? Então, eu tirei de algumas literaturas que o cavaco de eucalipto, ele gera cerca de 180 quilos de gás carbônico por tonelada, tá? Aqui eu coloquei como lenha, mas o número que eu encontrei foi o cavaco de eucalipto. Então, numa conversão assim, vai ser algo muito próximo disso, tá? A economia de água aqui. Imagina a gente retornar quase 4 metros cúbicos por hora para a caldeira. Cara, são 4.000 litros de água por hora que a gente consegue economizar em uma fábrica que consome 5 toneladas por hora de vapor. Uma fábrica que consome esses 5 toneladas por hora é uma fábrica relativamente pequena e o nosso planeta está precisando dessas economias, tá? Menor gasto em tratamento de água. Como eu falei anteriormente, a água de caldeira é uma água muito cara, é uma água que, por vezes, a gente passa por osmose reversa, a gente utiliza muito produto químico, é um tratamento caro, né? E aqui eu estou falando em 10%, né? Eu voltei aqui para o slide anterior, eu estou falando em 10%, mas a gente sabe que, assim, o gasto com lenha é um gasto muito alto na indústria de laticínio, em qualquer indústria que tenha uma caldeira a lenha é um combustível muito caro, assim como todos os outros combustíveis de caldeira, né? Então, assim, cara, às vezes se a gente ganhar 20 graus, a gente vai falar em um pouco mais do que 3%, e olha, 3% de economia por mês pode ser muito significativo durante um ano, né? E além da economia financeira, a gente também vai falar dos impactos ambientais, que é muito, muito importante hoje em dia. Então, aqui eu estou já me aproximando do fim da minha apresentação. Tá? Eu quero deixar claro que o objetivo era demonstrar a importância do retorno de condensado, que, além de economizar, ele melhora a qualidade do seu vapor produzido, ele traz mais vida útil para a sua caldeira, ele traz mais eficiência para a sua caldeira, faz com que o seu sistema rode mais redondinho, mais direito, e sempre fique... o vapor sempre esteja disponível para todas as vezes que você precisar, tá? Então, o objetivo é mostrar, assim, que todos nós precisamos produzir mais, gastando menos energia. Por vezes, aqui no título do meu slide estava escrito sobre a eficiência energética, né? Então, com certeza, esse é o objetivo de quando a gente retorna o condensado, tá? Cara, para qualquer
cálculo parecido, qualquer estudo de caso que vocês precisem, como eu mostrei anteriormente, nós temos aí homens de vendas espalhado por todo o Brasil e nós podemos fazer esses cálculos para vocês em loco, fazemos a visita para fazer esses estudos para vocês, tá? Sempre que pensarem aí na linha de vapor e condensado, nós podemos estar presente, tá? Aqui, como um último slide, eu vou deixar os meus contatos disponíveis, tem o meu e-mail, tem o meu celular, e qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos presentes aí em todo o território nacional e até mesmo internacional, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar agora aqui o chat aberto para vocês me falarem o que, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento aí que vocês precisarem. Bruno, obrigado pela excelente apresentação aqui. Espero que todos tenham aproveitado bastante. E, de novo, colocando todo o time Berma, aí, o Bruno e toda a equipe nossa à disposição. Beleza, temos agradecimento aí do Joel Butti, da Beatriz Esteves, elogiando, parabéns, Bruno, show de bola. Obrigado a todos, se cuidem que o Covid está aí, por mais que seja mais fraco, mas ainda está aí. A apresentação, esse webinar aqui, ele posteriormente, o vídeo ele vai estar disponibilizado no YouTube, tá? Então até sexta-feira, em princípio, vai ser disponibilizado no YouTube. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigado, se cuidem aí com o Covid e contem conosco aí para qualquer necessidade.